É com muita alegria que nós temos a presença do nosso amigo, Dr. José Henrique Rubim, presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo e também representante do Grupo de Estudos Espíritas Legionários do Bem, sua casa de origem. Antes de começar a palestra, o Dr. José Henrique está nos convidando para a criação da Associação Jurídico Espírita de Nova Friburgo, não é isso? Você quer explicar melhor? Boa noite, queridos companheiros. Boa noite. Em verdade, são dois convites. O primeiro, com o apoio da AME, nós estamos fundando lá na nossa casa a Associação Jurídico Espírita de Nova Friburgo, que é um polo da Associação Jurídico Espírita do Rio. Então vai ser quinta-feira agora, às 20 horas, lá no Grupo Espírita Legionários do Bem, com a presença do jurista, advogado, Dr. Hélio Ribeiro Loureiro, que é uma pessoa muito importante para o nosso movimento. Ele praticamente foi o grande pilar da união da FEERJ com a USEERJ. Antigamente tinha a FEERJ no Rio de Janeiro e a USEERJ na antiga Guanabara, né? Então ele teve uma participação muito grande, um trabalhador em potencial, que vocês não devem perder. Inclusive ele vai lançar o livro dele sobre dependência química e vai ser vendido lá também na solenidade. E a partir daí nós vamos ter palestras mensais voltadas para essa área, e é um universo muito grande: aborto, pena de morte, feminicídio, inclusão, homofobia, enfim, é um vasto universo em que a AGE vai funcionar todos os meses, no segundo domingo de cada mês, lá no Grupo Espírita. O primeiro vai ser a AME, o segundo a AGE. O segundo convite, o Grupo Espírita Legionários do Bem está completando 70 anos de atividade. Então nós vamos ter uma solenidade sexta-feira na Câmara dos Vereadores, às 18 horas. Eu, inclusive, vou fazer uma apresentação de 15 minutos, o que é uma casa espírita em nossas vidas. Então compareçam, a família Jonas deve ir. Os Jonas sempre foram os grandes pioneiros daquela casa. Joel Jonas. Seu Joel Jonas, espírita, trabalhador. Então quem puder, às 18 horas, sexta-feira, já é também uma outra solenidade. Vocês todos estão convidados. Muito bem, então hoje nós vamos encerrar, em combinação aqui com o Gilson, o nosso capítulo sobre o mal do mundo moderno. Mas antes, eu gostaria de falar, aproveitando as palavras da nossa irmã, que eu sempre aproveito com muita utilidade, como estamos enfrentando tantas dificuldades e conflitos, uma palavra me veio, uma frase me veio à mente, que eu queria passar para todos. Entendendo, irmãos queridos, que tudo procede de Deus. Então, quando nós fincamos esta ideia, solidificamos esta ideia em nós, não é que tudo será fácil, mas será um pouco mais brando nas dificuldades que todos estamos enfrentando fora neste planeta. Não se esqueçam disso, porque tudo procede de Deus e tudo Deus permite para o nosso crescimento, para chegarmos a Ele. Isso é fundamental. E para isso vou usar uma outra frase do mentor espiritual desta casa, que eu sou profundamente ligado, já que eu adoro os animais, Francisco de Assis, que ele nos dizia que devemos suportar com galhardia as nossas dores e as nossas aflições. E por isso, como estamos falando e dando continuidade ao nosso tema, o mal do mundo moderno, por uma série de razões,
e nós estamos no mês onde a questão do suicídio está sendo colocada em praticamente todas as casas espíritas, e que vem acontecendo de uma forma triste, lamentável, mas que cumpre também o nosso processo evolutivo. Porque são múltiplas causas, inclusive o nosso tempo. O desespero que a criatura leva, a dor, para que ele cometa essa atitude de fugir da dor, por não ter esperança. E nós precisamos cada vez mais fortalecer essa esperança dentro de nós. Nós seremos os pilares da mudança planetária, indiscutivelmente. Então vamos dar continuidade, pedir ao companheiro. Oi, querido. Estou sabendo. Interessante, meus irmãos, vou apagar essa luz para ficar mais nítido. Interessante que quando lemos obras póstumas no século XIX, um espírito deu uma comunicação cujo capítulo todos deveriam ler, a regeneração da humanidade. E o espírito já, em 1866, se eu não me engano, século XIX, ele já apontava para o aumento gritante dos suicídios no nosso órgão, principalmente entre os jovens. E uma das causas está aqui, ó. Quer dizer, causas estão aqui, não é? Vamos acompanhar isso aqui de perto. Como o tema é muito longo, quando estiver faltando uns 10 minutos, eu vou pedir aqui um tempinho para vocês, para trazer um tratamento realizado nas Montanhas Rochosas nos Estados Unidos, combatendo a depressão e a ansiedade, que todos podem buscar. Tratamento com comprovação científica, nos apontando e nos alargando, inclusive, na possibilidade de vivermos mais, com mais saúde, com mais tranquilidade, com mais plenitude, mesmo diante de tantas provações que o planeta está a nos proporcionar. Então, nosso estudo diz aqui, ó, as reações de comprometimento psicológico se ampliam e vem se ampliando cada vez mais, podendo o indivíduo desenvolver outros distúrbios como depressão, síndrome do pânico, síndrome de nomofobia. Vou explicar daqui a pouco para vocês o que é isso. Insônias, os sonos fragmentados, a pessoa acorda, volta a dormir, acorda, volta a dormir, os medos, as fobias, a dificuldade de concentração diante de tantas informações, e a informática é uma das grandes responsáveis por isso, principalmente entre os jovens. É muita informação, aí ele minimiza, vai no outro, minimiza, daqui a pouco são 3, 4, 5, isso vem prejudicando sensivelmente o raciocínio, a concentração e a memória. A despersonalização, que eu vou explicar um pouquinho para vocês daqui a pouco, está muito ligado à parte mediúnica, à parte espiritual. Até por conta da mudança planetária, o número de médiuns vem aumentando. Até por conta também da eterização, da sutilização do corpo perispirítico, está havendo naturalmente um desprendimento desse corpo, aumentando as memórias, aumentando os contatos espirituais, aumentando os sofrimentos, em virtude das ligações que as criaturas que estejam passando por isso estão trazendo para o seu campo energético, espíritos da mesma ordem, cumprindo a lei de atração, a lei de afinidade, a desrealização, algo que nos parece não real, no entanto é real. O toque também vem aumentando potencialmente no nosso planeta. Já se sabe
que 5% da humanidade sofre de toque. O toque está ligado à rigidez, às manias, aos medos. E quando essa rigidez que leva à ansiedade não é atendida, a pessoa se sente frustrada, culpada, quer esquecer, cai no processo depressivo. Então vocês vão vendo que todas essas patologias, todas essas doenças, elas se interligam de acordo com a especificidade de cada um. Hiperestesias, então, nem se fala, as pessoas estão sensorialmente sensíveis. As criaturas estão muito sensíveis. Os nossos órgãos sensoriais estão muito aguçados. Assim, ao ocorrer a associação de alguns sintomas, serão geral de determinados derivativos. A depressão, advinda do transtorno de ansiedade sem histórico anterior. Então é fácil nós entendermos isso. A criatura orgulhosa, arrogante, egóica, egoísta, ansiosa para que tudo funcione da sua forma. Como isto não acontece, nem pode acontecer, o mundo não gira ao redor da criatura, nós é que temos que girar ao redor do mundo. Elas se sentem impotentes, incapazes, frustradas, abaixo autoestima, vem a autopunição, vem a culpa, vem exatamente a certeza de que a criatura não vai conseguir obter, os seus benefícios, as suas propostas. Então ela se instala num processo depressivo por conta deste transtorno de ansiedade. E vem os medos. E esses medos podem se potencializar a ponto de surgir também uma outra doença, que vem alarmando a nossa humanidade, que é o transtorno do pânico. Ela colocou como síndrome, mas a medicina, a psiquiatria considera não mais síndrome, sim transtorno do pânico. E a nomofobia é uma síndrome proveniente do medo de ficar sem o celular. Isso é triste, gente. As pessoas elegem o celular como companheiro. E é um companheiro que fomenta o egoísmo, é um companheiro que fomenta o isolamento, é um companheiro que atende os nossos desejos. Então, por exemplo, eu não quero ver tal coisa, eu deleto. Eu quero ver, eu aciono, é o app. Então ele atende ao egoísmo. Não há uma relação, não há uma troca, não há um não. As criaturas não estão mais se acostumando a ouvir o não, porque o celular, ele nos atende perfeitamente. Então isso está virando uma doença, a nomofobia, informatose. Eu até brinco, digo que é o WhatsAppiose. É impressionante isso. Não há um limite. A gente vê, chega num restaurante, a família, cada um com o celular. Não há mais troca, não há mais diálogo, não há mais educação. E isso vai fomentando cada vez mais o egoísmo, a ansiedade, gerando nas crianças essas dificuldades de concentração, os distúrbios cognitivos. Por isso a gente começa a entender também, não é só este fator, é aliado a outros fatores, a questão do suicídio. A questão do suicídio, gente, que é grave. Lembrem-se sempre que a cada 40 segundos uma pessoa está se matando no planeta. Principalmente os jovens. Por conta disso tudo, ansiedade, vazio existencial. Como o Gilson falou, não há sentido para a vida. Não se cria uma perspectiva, um sonho, algo idealizador. É aquele imediatismo que o celular nos atende. Então, perder o celular, olha a nomofobia aí instalada. Olha, dificuldade de concentração ou perda da memória, já falei isso.
podendo gerar o TDAH, transtorno do déficit de atenção. E como a criatura ansiosa, ela entra num estado alterado de consciência, isso vem acontecendo com muita frequência, preste atenção nisso, que é importante, então já vai haver um afrouxamento dos laços que nos prende ao corpo. Então os estados mediúnicos e obsessivos estão mais intensos. E é o que acontece, despersonalização. Preste atenção. Pode ocorrer de duas maneiras independentes. Na primeira, o indivíduo se sente como se estivesse atravessando uma ponte andando e fosse distanciando-se das pessoas. É um desdobramento, sem querer, e ouvindo ao longe as vozes numa espécie de desdobramento consciente. Agora vocês imaginem a pessoa passando por isso, como se estivesse se distanciando da realidade, num processo de desdobramento, que quando há um desdobramento, as dobras do perispírito deixam de existir e as memórias afloram. E normalmente as nossas memórias não são as melhores, em virtude da nossa condição espiritual. Então tudo isso vai acontecendo de roldão, vai tomando a criatura e dependendo do desdobramento, a criatura mergulha num processo de loucura, num processo psicótico. Então nós estamos vivendo momentos difíceis, mas volto à base. Não adianta milagres, companheiros. Tudo é válido, tudo tem sentido quando é uma procura correta, a casa espírita, a água fluidificada, né, o trabalho de desobsessão, o trabalho psiquiátrico, psicológico, como eu vou mostrar aqui no final, um dos grandes trabalhos que hoje estão fazendo na cura desses processos, a meditação, que é o que a nossa irmã fez aqui. A meditação vai abrindo o nosso campo psíquico para o autoconhecimento. Esse é o caminho. Tudo isso tem um poder e um peso muito grande. Mas, e o nosso papel diante dos nossos rebentos, dos nossos filhos? A permissividade, né? A liberalidade, tudo pode. Então nós estamos criando seres para que venham sofrer mais à frente, quando a vida mostrar. Eu vou trazer aqui para vocês uma outra síndrome que vem assolando a nossa humanidade, principalmente entre os jovens. Isso é um grande perigo. E onde está a nossa responsabilidade diante disso, como pais, avós e educadores? Nós estamos na casa espírita para isso. É a nossa grande missão, está lá em Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vós sois os eleitos de Deus. Então, se Deus nos elegeu como criaturas nesse momento de transição, qual é o nosso papel diante disso? O que estamos a fazer? Cumprindo as leis do Pai? É um questionamento que todo ser espírita, principalmente, deva fazer. De certa forma, amplia a sensibilidade do indivíduo, produz maior energia fluídica e ele percebe a psicosfera ao entorno. Quem está falando isso é a doutora Nise da Silveira, que foi uma grande psiquiatra. Agora ela está no mundo espiritual, só relembrando o nosso trabalho. Ele se observa na situação, porém como se estivesse do lado de fora dela, e ouvindo tudo bem ao longe. Olha que coisa, é uma loucura isso. Na segunda ocorrência, pode haver uma evolução para o quadro dissociativo, como a psicose, é uma loucura mesmo. Sendo esse o resultado da junção da depressão, que aflora, a pessoa se sente impotente, e vendo uma coisa de uma forma, né, uma despersonalização, como se fosse uma fantasia.
algo que gera um grande transtorno do humor. Como eu disse, é uma patologia que vem aumentando em virtude da ansiedade, gerando rituais, medos, a pessoa rígida, é o portador de toque. É uma patologia primária e crônica. O desenvolvimento deste transtorno é desigual entre os indivíduos, podendo ser lento para alguns, enquanto que para outros aumenta de uma forma acelerada. Nós não estamos aqui abordando a questão espiritual, mas vocês obviamente fazem aí uma ilação de como os espíritos também se acoplam a este processo, colocando verdadeiramente as suas tomadas em nossos plugs mentais. Então, principalmente ao atravessar situações de grande pressão ou estresse. Olha a ansiedade aqui presente, pois o toque é considerado um transtorno maior da ansiedade. O indivíduo não suporta a tensão e corre o risco de chegar à condição de agressividade e até agir com violência, principalmente se for impedido de praticar o seu bendito ritual. Hiperestesia. Também estamos vivendo esse momento, de profundas sensibilidades. As pessoas estão hiperestésicas. Então, qualquer contrariedade, houve um não, é um estímulo ao indivíduo, causando grande irritação e instabilidade. Nós estamos vendo isso nos dias atuais. As pessoas se irritam por pequeninas coisas, tornam-se violentas, agressivas, instáveis e até cometem suicídios e homicídios. Inclusive no trânsito. Principalmente no trânsito. As pessoas estão intolerantes. Esse é o meu próximo tema, dando complementação a este trabalho. A psicologia da intolerância do julgamento. As pessoas não estão aceitando o outro. Na verdade, por quê? Elas estão fechadas, em si mesmadas, em si próprias. A gente podia dizer que é um processo de auto-hipnose? Poderíamos, sim. Por que não? Porque ela fica num estado recorrente, contínuo, não consegue sair. Não consegue sair. O André Luiz chama esse processo de auto-hipnose de circuito fechado. Você não rompe as barreiras para a ampliação do psiquismo. Você vive em torno de si. E cada vez se realimenta mais. É o feedback. A gente se mantém, isso nós chamamos de fixação mental, e se não for resolvido, nós vamos desencarnar levando essas fixações. E de repente fica os episódios saindo do ar. Exatamente aquilo. Porque engloba-se todos os processos psíquicos, mentais, espirituais. E até o transporte de todo esse processo para o corpo. Aí mexe com tudo. Vamos desde uma gripe até um câncer. Que também é outra situação que vem alarmando a humanidade. Por que tanto câncer? Aí explicação. Então, olha só, os órgãos sensoriais ficam vulneráveis. E nós sabemos que a mediunidade é um mecanismo de senso-percepção. Então passamos a perceber mais as coisas, só que de uma forma dolorosa. Nossos órgãos sensoriais, a visão, a audição, o olfato, o tato, realmente eles ficam mais vulneráveis, mais acessíveis à espiritualidade, que nem sempre, eu gosto bastante de alertar isso, eles não se aproximam somente para se vingarem, não. Não são os adversários do passado, não. Eles se acoplam por uma lei fluídica. Fluídico-magnética, energética. A identidade fluídica, potencializando os processos, não intencionalmente,
É uma hipnose. Aí de uma auto-hipnose vira uma hipnose coletiva. O Herculano Pires ele diz isso, só existe a obsessão porque existe a auto-obsessão. A auto-obsessão é a auto-hipnose. Então, podendo a pessoa utilizar da violência, elas ficam sensíveis, irascíveis, coléricas, impacientes, intolerantes, a ponto, como a gente costuma dizer, de explodir. A mínima situação já é motivo de uma discussão, de uma briga e de uma violência. Como o Gilson alertou, no trânsito principalmente, as pessoas não podem ser contrariadas no trânsito. Situações que normalmente não abalam uma pessoa, a este indivíduo hiperestésico atinge profundamente, porque ele exacerba as emoções e pode variar como uma dissociação mental, entrando num processo psicótico mesmo, podendo culminar numa síndrome de borderline ou numa psicose, mais conhecida como loucura. Vamos trazer isso aqui para vocês. O que é um borderline? Muito mais comum do que a gente imagina. O portador de borderline está do nosso lado. É em casa, é no trabalho, é na nossa sociedade, é na rua. É o borderline de gravata, político. Enfim, o borderline está do nosso lado. Vocês vão ver aqui, ó, transtorno de personalidade borderline. 6% do mundo, gente, sofre de transtorno da personalidade borderline, TPB. O que são 6% do mundo, se temos em torno de 8 bilhões de habitantes? Fazem um cálculo aí. 480 milhões. 480 milhões, mais do dobro da população brasileira, que hoje foi estimada, acho que em 207 milhões. Então, o dobro da população brasileira, mais do dobro, sofre desse processo aqui psicótico. Só desse. Só desse. Só desse. Não estou falando de depressão, não estou falando de pânico, não estou falando de toque, estou falando de TPB. Então preste atenção. Cadê o Haroldinho? Pois é, preste atenção, Haroldinho. Você me pediu. Não, ele não tem transtorno, não. Fiquem tranquilos, Haroldinho é uma dama. Ele não está enquadrado. Não, borderline, cada linha. É que ele me pediu para fazer uma alusão ao suicídio. E vocês vão ver que isso aqui está muito próximo. Pois é, então vamos lá. TPB, uma doença caracterizada pela intensa instabilidade emocional. Olhem só, gente. Se por um lado não há estatísticas sobre sua prevalência no Brasil, por outro, aproximadamente 10% dos pacientes diagnosticados no Brasil cometem o suicídio. Então vamos fazer um cálculo. Se temos aí 207 milhões, 20 milhões estão cometendo suicídio, gente. Daí essa estatística desastrosa, deplorável, de a cada 40 segundos uma pessoa está se matando. Por conta dessa instabilidade emocional, dessa inquietude, desta ansiedade que acomete fundamentalmente esses pacientes aqui. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Porque a gente não tem ideia, né? Porque a gente fica a se perguntar, e aí o nosso papel nisso? Pois é, o nosso papel nisso. Isso pode estar dentro de casa. A gente sair, chegar em casa e ver um filho suicidado, enforcado. E aí vem então toda aquela culpa, o que eu fiz, o que eu poderia ter feito. Então nós temos que ter os mecanismos profiláticos, educar com amor, mas também com austeridade,
Não vamos confundir austeridade com violência. São duas coisas completamente distintas. Mas o filho, ele gosta de um pai vigoroso, ou uma mãe, né? O filho gosta de freio, é o que não está havendo hoje. A gente vê uma população grande de jovens deseducados. Eles podem tudo, porque os pais deixam. Isso é uma reflexão que nós temos que fazer. Olha só, o que acontece com esses portadores de borderline? Além da oscilação das emoções, instabilidade emocional, o TPD é marcado por impulsividade. Os jovens estão impulsivos, falam o que tiverem que falar, não medem, não dosam. Perfeito? Estão impulsivos, e é isso aí mesmo, falou, está falado. A gente vê coisas impressionantes. Eu não preciso citar que todos passam por isso, na rua, nos shoppings. O jovem está assim, impulsivo. Uma irritação grande diante de respostas negativas. Eles não sabem ouvir um não, porque não tiveram um não dentro de casa. A gente precisa dizer não, sim. Precisa punir, sim, que não quer dizer violência. Já diz o velho ditado: vamos punir um jovem para não termos que punir um adulto. Então nós sabemos o meio termo. O que fazer? Porque eles crescem sem ouvir um não. O computador não diz um não. O computador atende o seu dedicar, o seu delete. Dificuldade no controle da raiva. As criaturas estão irascíveis, estão coléricas. E aqui, gente, idealização extrema. Então eles idealizam um mundo ideal, uma família ideal, um pai ideal, uma mãe ideal, uma futura namorada ou namorado ideal, esposo ideal. Aquilo que preenche a vontade dele. Por que será, e eu faço essa pergunta a todos, o alto índice de separações? As pessoas não estão se suportando mais. Um casal de 2, 3 meses, cada um já está indo para um lado, porque eles idealizam. Ele acha que o outro é o espelho dele, que o outro tem que cumprir. Ah, tem uns que dizem: é minha alma metade. Achei a minha metade. Então não há um respeito ao outro como ele ou é. Quando deveria ser o homem real, a mulher real, a sociedade real, a política real, e não a ideal. Porque a ideal é o seu ideal, é aquilo que você idealiza. Olha só como isso é doentio. E o grau de exigência passa a aumentar, a pessoa já se exige, já se cobra. Aí passa a cobrar da vida, passa a cobrar da família, da sociedade, achando que todos têm que se curvar. Até porque não ouviram não quando crianças. Geralmente os pacientes fazem um esforço desesperado para evitar o abandono. Porque no fundo ele traz isso de outras vidas, como também isso já está ocorrendo absurdamente nos lares. As crianças se sentem abandonadas, rejeitadas. O pai não dá atenção. O pai trabalha, chega, quer ver o futebol, a mãe chega, quer ver a novela, não há o diálogo, ele se tranca no quarto, o companheiro passa a ser o computador. Então o jovem, a criança se sente abandonada, rejeitada. E aí então a vida vai mostrá-lo. Faz a mesma coisa. Então ele acha que a vida está o abandonando. E ele perde o sentido pela vida, irmãos. Aí está a causa do suicídio. Ele perde o sentido, o objetivo. Família, perspectiva. Estamos vivendo um mundo difícil de cobranças, de competitividade, de rivalidade? Estamos sim.
mas não é o fator externo, ambiental somente. É o fator interno que foi trabalhado no lar. Então não adianta ficar recorrendo a milagres. Não adianta. O milagre não existe, companheiros. O milagre está dentro da gente. O que precisamos hoje, fundamentalmente, para mudarmos esse panorama, este cenário, é a palavra-chave mágica: educação moral. E aí o trabalho das casas espíritas. Então as casas espíritas estão substituindo, por tudo que fazemos dentro da casa espírita, o que os pais não estão fazendo. Isso é um equívoco. Não que a casa espírita não faça isso. Mas os pais hoje vai para a casa espírita, como se a casa espírita fosse resolver tudo, e não resolve tudo. Onde ficam os nossos compromissos que criamos antes de encarnar? Ou a gente cai dentro de um lar de paraquedas, cai no lar de um paraquedas. Não existe o acaso. Tudo foi compromissado antes de encarnar. Nosso papai, nossa mamãe, nossa família. Para que nos reunamos. É o reagrupamento. É o reencontro de almas que se prejudicaram no passado. Deus cria o beneplácito do esquecimento e a reunião de almas. Para que as almas se amem. Então, quando eu mostrei ontem, eu fiz um seminário lá em Rio das Ostras, as causas teratológicas, as pessoas ficaram assim, com os olhos esbugalhados, os siameses, duas cabeças e o mesmo corpo. Olha, como explicar isso, gente? Cadê Deus nessa história? Como explicar somente a unicidade da existência diante de siameses? Dois espíritos jungidos, obrigados a se olharem de manhã à noite. Deus quer que se aproximem, porque se destruíram, se prejudicaram no passado e vem como anomalia. Só a reencarnação para explicar isso. Então, esse abandono pode não ser real, ainda tem isso. Às vezes o ego acha que os pais têm que ser exclusivos dele. Então nem sempre é real. Os pais fazem um esforço, às vezes, para manter um diálogo, a família, mas a criança, ela exige dentro da sua exclusividade. Então eles sentem dificuldade em se relacionar por não saber lidar com essas emoções. Aí vem o isolamento, vem a tristeza, vem a depressão, vem a falta de esperança, vem o desespero, a dor da alma e vem o suicídio. Quando não é o suicídio, é isso aqui, gente. A impulsividade por conta da ansiedade, que gera a compulsão, afeta diversas áreas da vida. Eles passam a gastar muito dinheiro, usam drogas, bebem, compulsão alimentar. A obesidade hoje é algo alarmante no nosso planeta. A Organização Mundial de Saúde considera a obesidade como uma doença, uma forma de aliviar o sofrimento, porque eles precisam escoar pela impulsividade ou compulsividade a sua ansiedade. E nós estamos diante de um outro flagelo, muitas vezes com a anuência dos pais, que fumam maconha na frente dos filhos, que bebem na frente dos filhos. Ah, não tem probleminha não, é só uma cervejinha. Já dizia Emmanuel, um copo de cerveja é um copo enfeitado de festa. Então isso tudo, não tem problema nenhum. Então que exemplo que nós estamos dando? E por que a droga hoje se alastrou? É uma epidemia, ou melhor dizendo, uma pandemia. Por que existe a droga? Por que existe o tráfico? Porque existe o consumidor. A melhor forma de acabarmos com a droga não é com a violência, não é com armas, não é botar arma na mão do povo, não
Não é isso, gente. Eu não posso aceitar isto. Eu sou espírita. Eu costumo dizer que eu sou apolítico. Não sou nem de esquerda nem de direita. A minha política é Jesus. Jesus nunca usou uma arma. Então eu não posso aceitar isto. Eu fico triste ao ver, né, os nossos dirigentes alimentarem, estimularem a violência. Isso é apologia. É apologia. Então, quando eu vejo uma pobre criatura, não estou isentando a criatura da culpa, ser morto, e depois o nosso dirigente dá pulinho como se fosse gol do Flamengo, eu como espírita não posso aceitar isso. Eu estava fazendo essa palestra em Leopoldina, vira-se uma senhora, a mais famosa do centro, me desculpe, e ela ouviu uma advertência, porque acima de Dr. José Henrique, dos meus estudos, está a doutrina do Cristo. Vira-se ela, a médium mais famosa da casa, eu tenho que comungar isso com vocês. Uma mulher que faz CDs, que recebe música espiritual. Ela interrompeu minha fala e disse o seguinte: mas se não fizesse isso, iriam morrer 36. E aí eu perguntei para ela, falei, a senhora me desculpe, me deu vontade de dizer, a senhora não estuda o espiritismo. Ninguém morre na véspera. Não existe bala perdida, existe bala achada. Quem garante, minha senhora, que iriam morrer 30? Mas ele já estava lá com um galão, e quem garante? A espiritualidade não vai encontrar uma forma de se evitar isso se não tiver dentro do planejamento. E qual foi o planejamento? Eles morreram? Então não iriam morrer. Ninguém morre na véspera. Então nós temos que tomar muito cuidado para não concitar a violência. Em casos mais graves, gente, além disso tudo aqui, a integridade física é colocada em risco. Pode chegar ao ponto. Este é um outro grande processo. As pessoas se sentem impotentes, incapazes, inabilitadas, e começam a se punir pela automutilação. Se cortam, se flagelam, como se fosse uma punição. E quando não chega a isso, chega numa doença autoimune, que é uma forma física de autopunição. Falaríamos aqui inúmeras doenças, principalmente as reumáticas, febre reumática, síndromes, fibromialgia e por aí vai. E o suicídio. Então isso é uma realidade, companheiros. E nós temos que mostrar como espíritas e fazer essas abordagens. Para isso as nossas palestras, que são elucidativas, são instrutivas. Olhem só, isso tudo aqui é um trabalho, uma referência bibliográfica. É comum que a depressão ou a ansiedade estejam associadas ao borderline. Cerca de 10% dos pacientes que procuram o consultório, por essas razões, são diagnosticados com borderline. Então essa é uma enfermidade que vem, lamentavelmente, acometendo. Nós vamos fazer, faltando 15 minutos, uma interrupção e 153, né, Gilson? Eu queria chegar no tratamento, que basicamente nós já discorremos sobre tudo isso. Teríamos mais coisas para falar, porque esse é um assunto realmente que há um universo extraordinário. Então eu queria trazer um trabalho científico feito nos Estados Unidos, muito interessante, que eu recomendo a todos. Se a gente ainda não pode, ainda tem dificuldade de chegar na raiz do processo, da educação, da autoeducação, do autoconhecimento, da autoaceitação, da transformação moral, vamos começar a trabalhar para que isso tudo aconteça. E hoje o que está muito em voga, o que não foge aos princípios doutrinários, é a meditação. O que a nossa irmã fez aqui? Esse trabalho é um trabalho de abertura. É um trabalho extraordinário.
É um trabalho que vai promover um alongamento de nossas existências. E vocês vão ver isso. Vocês vão me dar um tempinho para eu localizar aqui o slide 153. Só um minutinho, por favor. Vou ter que trocar de óculos, que a idade é um problema. E a luz? E a cabeça da luz? Não, acho que está aqui, ó, 153. Vou ter que sair daqui, ó. Me acompanha. Agora aqui vai ficar mais fácil. Esse é um trabalho lindíssimo. E vai ser uma recomendação para todos. Beleza, olha lá, já chegamos. O que houve aí? Me ajude aqui, companheiro. Por que não foi para lá? Aqui, ó. Entrou a tecnologia, é um problema, certo? É um trabalho muito bonito, eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência. Se o Haroldo puder interromper ali a filmagem, para não ficar esse ato. Ah, que beleza! Esse é um homem sábio. Eu e o computador sou meio Analfabeto, selvagem ainda. eu sou analfabeto. Eu vim lá do planeta primitivo. Muito bem, companheiros. Então, eu trouxe esse trabalho aqui, dividir com vocês, para a gente encerrar o nosso tema. Do livro O Segredo está nos Telômeros. O que são os telômeros? Aqui está, telômeros. Todos nós temos células, em torno de 100 trilhões. Cada célula tem 46 cromossomos. 23 herdamos do papai, 23 da mamãe. Vamos pegar um cromossomo. O cromossomo tem na parte final os telômeros. O que acontece com os telômeros? Quando a gente vai envelhecendo, eles encurtam. Como o idoso vai encurtando. Não é assim? A gente vai encurtando. E aí eles não dividem. Não há divisão celular. Vai acontecer o quê? A morte celular. Então, o envelhecimento é isso. As nossas células vão morrendo. Só que esse trabalho vem nos mostrar que, quando praticamos a meditação, o autoconhecimento, nós vamos trabalhando as nossas ansiedades, depressões, os telômeros, ao invés de se encurtarem, eles se alongam e se dividem. Então nós estamos encontrando mais ou menos o caminho da longevidade? Sim. Guardadas as devidas proporções. Ninguém vai viver igual a Matusalém.
Então, esse livro, aqui estão os pesquisadores, Elissa Epel, professora psiquiatra americana. E o Prêmio Nobel de Medicina, de 2009, Dr. Elizabeth Blackburn, bióloga molecular, americana, estadunidense, nasceu na Austrália, Prêmio Nobel de Medicina. Então, são duas autoras que fizeram esse livro. E na parte segunda, as suas células estão ouvindo os seus pensamentos. Olha, gente, como é que estão nossos pensamentos? Derramando que tipo de pensamento em nossas células? E aqui no capítulo 5 ela fala, pense em seus telômeros. Pensamento negativo ou pensamento resiliente? Então vamos ver o trabalho assim rapidamente. Treinamento da consciência plena, propósito na vida em telômeros mais saudáveis. Em um dos mais impactantes e abrangentes estudos sobre meditação já realizados, praticantes experientes se dirigiram às Montanhas Rochosas, lá do Colorado, nos Estados Unidos, para um retiro com o mestre budista Alan Wallace. Vocês querem ver quem é o Alan Wallace? Olha ele aqui, ó. Bruce Alan Wallace, americano, especialista em budismo. Nasceu no mesmo ano que eu, 1950, só que eu estou mais jovem que ele. Claro que não, né? É um garoto. Nem ruga o homem tem, ó. Pois é. Durante 3 meses, aqui estão as referências bibliográficas, durante 3 meses eles seguiram uma prática intensa de meditação, cujo objetivo era cultivar um foco de atenção relaxado, vívido, estável. Os praticantes também se engajaram em práticas concebidas para alimentar as aspirações benéficas para si mesmos e para os outros, tais como a compaixão. Aí, compaixão, caridade, compaixão para com o próximo, isso, misericórdia. Aí a doutrina espírita é mestra nesse processo. Ou seja, eles se submeteram a diversos experimentos, incluindo coletas de sangue. Colheram sangue para comprovar o trabalho. O intrépido pesquisador Clifford Saron, da Universidade da Califórnia em Davis, e seus colegas decidiram medir a tal telomerase do grupo. Aí está o Clifford Saron, neurocientista, estudioso dos efeitos tangíveis da meditação. Com quem ele está ao lado? Isso não é um abraço. Todo mundo gostaria de receber um abraço desta criatura chamada Dalai Lama, mestre budista. Para isso foi construído um laboratório completo na montanha, com uma centrifugadora refrigerada, um freezer de gelo seco para conservar as células coletadas na temperatura necessária, 80 graus abaixo de 0 Celsius. O que significa que foi preciso transportar cerca de 2.300 quilos de gelo seco montanha acima. Olha o trabalho disso, gente. Os resultados foram os que você poderia esperar de 3 meses sentado num belo local, ouvindo um professor inspirador e meditando entre indivíduos com o mesmo tipo de mentalidade um dia após o outro. Depois do retiro, todos eles sentiram-se melhor. Como? Menos ansiosos, mais resilientes, mais flexíveis, mais empáticos uns com os outros. Olha só que beleza, né? Quer dizer, meditação nos dando essa condição de menos ansiedade, mais flexibilidade, um melhor relacionamento, não uma exigência, uma cobrança.
eles conseguiam sustentar maior foco e tinham condições de inibir melhor as suas respostas habituais. Os pesquisadores checaram o mesmo grupo 5 meses depois do retiro. Olhem só, gente. E esses efeitos ainda eram fortes. Eles descobriram que uma capacidade maior de inibir respostas, obtida por meio da meditação, gerou a melhora em longo prazo no bem-estar emocional. Portanto, subiu. Não, mas acho que é isso aí mesmo, né, gente? Então, eu acho que acabou mesmo. É o fim. Não, é o fim mesmo. Fica tranquilo. Então, meus irmãos, ainda temos 2 minutinhos. Olha que experiência maravilhosa. Vocês vão me perguntar, mas eu tenho que então ir lá para as montanhas rochosas, subir aquela montanha, ir levando gelo e burro de carga, 2.300 quilos de gelo. Então vamos. Mostra pra gente o nome do livro outra vez, por favor. Vamos, está aqui, ó. Não, isso aí foi depois. A idade já fez com que os telômeros possam melhor. O segredo está nos telômeros. Pode comprar isso pela internet, tá? Internet. É muito bom o livro, vale a pena. Obrigada. Então, meus irmãos, como fazer isso? Para a gente encerrar a nossa apresentação. Santo Agostinho já nos recomenda, não precisamos ir longe. Peguemos o Livro dos Espíritos, questão 919, quando Allan Kardec pergunta qual o método mais eficaz, quer dizer, não tem outro, deduz-se que é o mais eficaz para a gente se melhorar nesta existência, ou seja, não ter ansiedade, não ter depressão, sermos mais empáticos, usarmos de mais compaixão. Qual foi a resposta? Um sábio da antiguidade volou disse: conheça-te a ti mesmo. Santo Agostinho. E depois tem uma recomendação. A recomendação tem tudo a ver com este trabalho. Cada um de nós deve chegar à noite, na calada da noite, chegar no quartinho, acender aquela luzinha, aquela luz bem tênue, bruxuleante, de preferência sem ninguém azucrinando nossos ouvidos, fecha a porta, a glândula pineal vai agradecer, que ela vai começar a ter seu pico de ação às 18 horas, né? Para chegar à meia-noite, está lá no alto, depois ela começa a decrescer, que é a glândula do pensamento, que é a glândula da mediunidade. Vamos nos preparando para um grande sono fora do corpo. Quer dizer, o corpo é que tem um sono, né? Vamos trabalhar no mundo espiritual. Quando fazemos isso, há um processo de desdobramento. As memórias vão aflorando. A gente vai lidando com as nossas questões. Fazendo aquela avaliação, aquela retrospectiva. O que eu fiz? Tudo vai vir à tona. Vocês podem estar certos disso. Puxa, eu fui um pouco indelicado com aquele companheiro de trabalho, com a minha mãe, com meu tio, com a minha família. Eu fui um pouco agressivo. Então a gente vai começando a entrar em contato com a gente mesmo. Isso é fundamental, companheiros. Porque se a gente não identificar isso, eu pergunto como é que a gente vai mudar. A meditação por si só, ela resolve? Não. A gente só vai relaxar. A gente precisa abrir o campo psíquico para que as nossas memórias, os nossos conteúdos, o nosso psiquismo venham à mente consciente, porque quem vai resolver isso é o ego, é a consciência, é o querer, é a vontade, é a compreensão, é o discernimento. Puxa, eu preciso ser mais tolerante, eu preciso ser mais calmo, eu preciso ser mais sereno com aquele vizinho complicado. E isso é um processo lento, a gente não vai conseguir num átimo resolvermos todas as nossas questões, mas já vamos dando um passo à frente para, companheiros, sairmos um pouco melhor desta existência.
para como muitos irmãos, que eu conheci, alguns, já saíram do corpo dando comunicação. Sem aquela perturbação, sem aquela insanidade, e tudo vai depender da gente. Então, quando a gente une a ciência clara, indiscutível, insofismável, a nossa doutrina, as coisas realmente tomam um outro valor, uma outra percepção, uma outra compreensão. Então, que possamos estar realmente nesse caminho, sermos os eleitos de Deus, como nos recomenda Erasto, e não se esquecendo que ele nos diz que as línguas de fogo estarão sobre nossas cabeças, os espíritos de luz, porque estamos abrindo os canais para que eles cheguem com muito amor, para o nosso amor e para o amor eterno. Muita paz a todos.